Olá, eu sou a Dani do canal Vira Virou Portugal e finalmente eu trouxe para vocês o vídeo contando como foi o meu caminho de Santiago, tá? Para quem não sabe, eu fiz recentemente, no final de julho, e o Mino vai fazer algumas perguntas e com as respostas vocês vão ter uma noção, vão ver fotos de como foi essa experiência única. Então, se vocês estiverem interessados em saber, é só me acompanhar. Bom, primeira pergunta é quando surgiu a ideia de fazer o caminho e como foi a programação? A ideia, ou melhor, o convite, já tinha sido feito o ano passado. Porém, eu e minha colega, cada uma num momento diferente, não teve como acontecer. E esse ano, novamente, ela me convidou e eu falei, não, dessa vez eu não perco. Vamos sim. Como ela tem filhos em idade escolar, nós acertamos com o mês de julho para fazer, né? Ela deixou nas minhas mãos a programação. E assim, nós nunca tínhamos feito, ouvíamos muitas coisas. Então eu falei, vamos fazer bem tranquilo. Fazer do dia 24 de julho a 30 de julho, certo? Fazendo várias paradas, né? Para dormir, para descansar, porque era o desconhecido, tá? Então essa foi a programação inicial. De onde começaram a caminhada e quantos quilômetros em cada trecho que fizeram? A caminhada começou realmente em Valência do Minho. Nós chegamos até lá através do marido da minha colega, que nos levou até o porto, e de lá nós pegamos o autocarro. Chegamos por volta da 1h30 da tarde, e era hora de almoçar, então falamos, já estamos aqui, vamos andar uns 4 quilômetros, já atravessamos a ponte internacional e já entramos no começo mesmo da caminhada, que é a cidade de Tui. Chegando lá em Valência, a minha colega falou, tem aquele forte, vamos aproveitar, vamos passar também por ele e tal. Então nós aumentamos um pouco ainda esse caminho, só para apreciar aquela beleza toda, né? E aí fomos para Tui. Chegando lá, nós fomos comer alguma coisa, né? Então já procuramos algum lugar para comer o menu peregrino, tá? Mais tarde eu falo mais sobre ele. E terminamos por volta de umas 2h30 da tarde. Aí às 2h, um tempo maravilhoso, meio nublado, meio friozinho, muito animadas em continuar caminhando. Por que ficar aqui se nós podemos andar um pouco mais? Então já começou a sair da programação nesse primeiro dia. Nós fomos até Porrinho, tá? Então esse primeiro dia, quando nós chegamos em Porrinho, por exemplo, havia uma feira medieval. E nós não tínhamos reservado nenhum lugar para ficar. Nós chegamos por volta das 8 da noite. Então, nós tivemos que chegar cansados, procurar, mas achamos um albergue privado bem no centro e pronto, o primeiro dia se encerrou. Nesse dia nós fizemos 23 quilômetros, se eu não me engano. Dia seguinte, 25 de julho, coincidentemente, dia de São Tiago. E o que nós reparamos é que muitas cidades, vilarejos, elas estavam em clima de festa, de feriado. Muitas com comércio fechado e tal, né? Nós saímos mais ou menos 6h30 da manhã de Porrinho e começamos a nossa caminhada, né? Sendo que neste dia, olha, o tempo mudou. Começou a ficar muito quente. Foi um trecho que nós fizemos de Porrinho até Redondela, tá? Chegamos à Redondela, tudo fechado também, almoçamos e a mesma conversa. Está cedo, 2h30 da tarde, nós vamos ficar nessa cidade ou não? Vamos continuar. Qual seria a próxima? Não seria tão perto. Pontevedra. As duas animadas, o pé ainda aceitando tudo, fomos embora para Pontevedra. Foi extremamente difícil esse dia, muito, mas muito calor, muita subida e descida íngreme. Mas chegamos ao final do dia, só que nesse dia foi meio tenso, porque nós não havíamos reservado novamente lugar para ficar, e eu já tinha lido a respeito que não haveria onde ficar. Então você chega na cidade morta de cansaço, com fome, e não tem onde ficar assim,
nos deixou meio tensas, né? A sorte é que o marido da minha colega, ele mexe com turismo. Ele conseguiu arranjar um último quarto num hotel e essa noite nós passamos bem. Mas só para vocês verem, neste dia nós fizemos 37 quilômetros. Dia seguinte, dia 26, saímos de Pontevedra novamente bem cedinho, 6h30 da manhã, e fomos até a cidade de Caldas del Rei, Termas. A nossa intenção realmente era ficar em Caldas del Rei, aproveitar o dia, passar nas termas, porque os pés começaram a sentir um pouco mais, né? O calor, o esforço, né? Então chegamos novamente por volta da 1h30 da tarde, tiramos os calçados, aproveitamos algumas fontes termais que tinham na cidade. Foi aí que eu encontrei a minha primeira grande bolha. E novamente almoçamos, tivemos uma grata surpresa com esse menu também. E para variar, por que ficar aqui se a gente pode andar um pouco mais? Qual que é a próxima grande cidade? Padrón. Então, por volta das 3 da tarde, nós iríamos para Padrón. Só que, desta vez, nós fizemos algo que deveríamos ter feito desde o começo. Reservamos o albergue privado. E foi excelente, porque aí nós fomos sem pressa. O dia também judiou bastante, porque estava muito, muito, muito quente. Só para vocês verem, eu usava 2 garrafas, uma para tomar e outra para molhar o corpo, de tão quente que estava. Muita subida, muita descida, enfim, e muito asfalto, muito alcatrão. Mas chegamos em Padrón por volta das 8 da noite e neste dia nós fizemos mais 35 quilômetros aproximadamente. Dia 27 não tem mais o que fazer, agora é chegar a Santiago de Compostela. Saímos cedinho, porém as duas estavam bem receosas, porque nós só líamos a respeito desse último trecho, que seria o mais difícil, com mais subidas, os pés já cansados, os meus já com bolha e tal. Então ficamos assim, né? Vai ser um dia com menos quilometragem, mas talvez pior. E a grata surpresa foi que, para nós, foi o trecho mais bonito. Sim, havia muitas subidas, porém, subidas com platô, várias, mas com platô, né? E por volta da 1 da tarde, 1h15, nós finalmente chegamos a Santiago de Compostela. Só foram mais 26 quilômetros, mais ou menos. O que viram durante o caminho? Nós vimos muitas coisas bonitas. A natureza em si, né? Bosques que nós passamos por trilhas com pedras muito antigas, né? Umas trilhas antigas. Passamos também por muitas propriedades com vinhas, milharais, casas na Espanha, vilarejos, as casas com muitas flores. Eles gostam muito de decorar as casas com flores. Então, era uma mais bonita que a outra. Vimos também, se eu não me engano, foi no segundo trecho, no final da subida, você já avistava a Ria de Vigo, né? Depois a Ria de Pontevedra, lindíssimo também. Cada lugar com a sua beleza. Então, nós pudemos apreciar bastante. Uma das coisas que me chamou muita atenção foram os silos, né? Em muitas propriedades, muitas casas na Espanha. Mas vimos muitos, até colocando uma foto para você. Era muito típico de todo esse trajeto. Outra coisa que nos acompanhou o tempo inteiro foram esses totens, né? Marcações de quilometragem. Incrível a organização deste caminho. Você não tem como se perder, tá? Setas e marcadores você encontra assim o tempo inteiro. Quando não encontrar, opa, pegou um caminho errado, mas é muito difícil, é quase impossível, tá? E também o que nos chamou a atenção foi a simpatia, né? Da população, das pessoas que nos encontraram, que sempre paravam, queriam conversar, queriam saber de onde nós éramos. Então foi muito gostoso tudo isso, tá? Viram muitos peregrinos pelo caminho e que idade e que nacionalidade? Encontramos sim muitos peregrinos, porém eu acho que por nós sairmos tão cedo, nós fizemos vários trechos completamente sozinhas. Encontrávamos alguém mais no horário do almoço, né?
porque nós saímos antes das pessoas tomarem o café da manhã. Então, conversamos com vários de várias nacionalidades, italiana, americano, né, espanhóis, e a grande maioria que nós cruzamos eram espanhóis e com uma idade muito baixa, assim, muito jovem, até aproximadamente 25, 26 anos, era o grosso dos que nós cruzamos. Tá? Eu achei isso muito curioso, que eu tinha uma outra ideia a respeito do caminho. Mas eram encontros deliciosos, porque se você parava, sempre passava alguém e perguntava se precisava de alguma coisa, se, né, tentava ajudar. Isso, nossa, é algo que só quem faz o caminho vai poder presenciar, tá? A frase que nós ouvimos o tempo todo e que nós falávamos o tempo todo era bom caminho, buen camino, enfim, era o que comumente nós ouvíamos e falávamos.